Fala Igaraçu, fala Colégio AMEC, fala sétimo ano, caladão direto da comarca dos calados, na primeira videoaula de história desse momento de aulas virtuais, nesse momento de educação dentro da pandemia, tá certo? Caladão gosta das aulas virtuais, Caladão gosta do vídeo, Caladão gosta das câmeras, tá certo? Mas Caladão gosta mesmo é da presença, Caladão gosta mesmo de estar com vocês. Então vamos nos cuidar direitinho, tá certo? Atender os pedidos dos agentes sanitários, das autoridades públicas, ficar em casa, sempre passar um sabãozinho na mão, água, álcool em gel, enfim, para que esse momento passe logo e para que possamos voltar o mais rápido possível ao convívio no Colégio AMEC. Tranquilo, galera? Beleza? Bom, eu quero que vocês abram o livro aí, tá bom? O livro de história é esse mesmo aqui, ó, que eu acho que vocês estão com ele no armário. Que tem uma bolsa em algum lugar desse quarto. Suzy, eu não quero que abra esse armário. Suzy, tá tudo bem? Ai, meu Deus. Olhe, se seu armário estiver assim, igual do vídeo, é melhor esquecer. Deixa ele lá quietinho, pelo amor de Deus. Eu acho que vocês estão com ele na bolsa. Vamos tirar o livro da bolsa e abrir no capítulo 4, tá bom? Esse capítulo aqui referente a humanismo e renascimento. Vamos discutir um pouquinho do humanismo e outras aulas, outro dia, na próxima semana, quando o Caladão voltar aqui, falar um pouquinho também do renascimento. Tranquilo? A primeira coisa, querido, que nós temos que ter no humanismo é, antes de estudar ele, estudar, relembrar um pouco o que vem antes dele. Nós, até a paralisação, a suspensão das aulas por conta da pandemia, nós estávamos estudando as grandes navegações. E para entender as grandes navegações, é necessário voltar um pouco na Idade Média. Vocês lembram por que foi que o homem europeu passou tanto tempo preso ao continente e ele não buscou outros continentes? Lembram por quê? Alguém aqui ainda está lembrado? Alguém lembra dos mitos que a Igreja Católica colocava na cabeça das pessoas, os monstros marinhos que existiam no oceano? Os grandes ralos que existiam no oceano? Ei, Caladão, pode parar com esse negócio aí de terror, viu? Que essa especialidade é minha. Seu negócio é Alô Igaraçu. Tá danado, vai me engolir. Entrasse no meio da aula. Tá certo? Isso fazia com que os homens tivessem medo, porque a dona da verdade na época era a Igreja Católica. Ela comandava a vontade das pessoas, ela comandava o agir das pessoas, ela comandava o viver das pessoas. Essa era a Igreja Católica, a grande senhora feudal da Idade Média. Foi somente a partir da escola de Sagres, daquela formação daqueles marinheiros que nós comentamos em sala de aula, que o homem europeu ele perdeu o medo e se lançou ao mar em busca de metais preciosos, também de novas matérias-primas, que foram os grandes objetivos das grandes navegações, como vocês estudaram, como nós vimos durante o início das aulas nesse ano de 2020. Para chegar nos humanistas, é necessário a gente dar um pulinho. A gente passa as grandes navegações e vai desembarcar ali no século XV e no século XVI. Os humanistas, pessoal, eram estudiosos que tinham um contraponto com a Igreja Católica. Os humanistas, eles tentavam colocar na cabeça das pessoas um raciocínio lógico, algo com que elas pudessem pensar e fazer o seu modo de viver desligado da Igreja Católica. Os humanistas receberam esse nome justamente por promover o estudo de ciências ligadas à humanidade, como história, como geografia, como a filosofia, como gramática, poesia e matemática. Ou seja, para os humanistas, se a sociedade tomasse posse do conhecimento dessas disciplinas voltadas à humanidade, ia ter conhecimento crítico suficiente para combater na sua vida e também na sua cabeça os dogmas da Igreja Católica. Porque não é fácil combater aquilo que nós
fomos desde pequenos ensinados a acreditar. Agora eu quero lembrar a todos que essa Igreja Católica que eu estou dizendo não é a Igreja Católica de hoje, não é o pensamento da Igreja Católica de hoje, não. Nós estamos falando da Igreja Católica da Idade Média, até porque os humanistas não vivem hoje para combater a Igreja Católica de hoje, que tem um pensamento bastante diferente lá do passado. Os humanistas viveram no passado e combatiam a Igreja Católica do passado. Então se faz necessário essa desmistificação aí, tá bom? Para depois vocês não acharem que eu estou fazendo uma aula de religião dentro de história. Não, não. Nós estamos falando do contexto histórico. Como na Idade Média o Deus era muito injusto, né? Que nós aprendemos que em nome de Deus os senhores feudais matavam as pessoas de fome, enclausuravam as pessoas, colocavam em calabouço, tudo em nome de Deus, porque os senhores feudais se diziam, se autoproclamavam os representantes de Deus aqui na Terra. Então as pessoas começaram a entender que Deus era injusto, que Deus era maldoso, e os humanistas, eles queriam combater isso. Aí você me pergunta, ô Caladão, então se os humanistas combatiam os pensamentos da Igreja Católica, isso quer dizer que os humanistas não eram cristãos ou não acreditavam em Deus? Não, não é bem assim. Alguns humanistas não eram cristãos e outros eram. Esses que eram cristãos gostariam que as pessoas entendessem Deus como uma entidade que ele tem todo o seu regramento, uma entidade que ele está ali para ajudar as pessoas, e não somente para sacrificar, mas para as pessoas serem ajudadas, é necessário também que elas se movimentem, ou seja, é uma ideia de Deus muito mais lógica do que a que se tinha antigamente. É uma ideia de Deus pautada numa palavra que na época não existia, mas eu vou trazer para vocês para efeito didático de entendimento. Eles pautavam a sua ideia de Deus muito mais no livre-arbítrio, ou seja, Deus ele pode interferir na nossa vida desde que também a gente procure fazer alguma coisa. Então os humanistas, eles tinham essa preocupação, não diferentemente da Igreja Católica que da Idade Média, que entregava tudo a Deus. Durante a Idade Moderna, Deus existiu. Deus sempre existiu na história da humanidade. Mas a ideia de Deus da Idade Moderna, daí o nome moderno, já era uma ideia de Deus nova, diferentemente da Idade Média, tá bom? E esses conceitos humanistas, eles acabavam por ser espalhados, e a população começou a entender um pouco mais que Deus era esse que os humanistas queriam falar, que era um Deus mais baseados na justiça. Por isso que os humanistas faziam algumas críticas sérias aos pensamentos da Igreja Católica, como por exemplo, a Igreja Católica, ela tinha um pensamento que no livro chama-se de teocentrismo. Vocês podem olhar até no livro aí, na página 295, ele vai falar disso, ó, críticas aos conceitos católicos. Esse teocentrismo dá a ideia de Deus como centro de tudo, ou seja, nós vivemos diante de tudo que Deus fala, diante da vontade de Deus. Isso, para quem acredita, é uma grande verdade, sendo que esse diante da vontade de Deus que nós temos hoje é diferente do diante da vontade de Deus que as pessoas na Idade Média tinham, porque a vontade de Deus durante a Idade Média era aquela vontade que o senhor feudal falava. Logo, se o senhor feudal colocasse na cabeça das pessoas que existia um teocentrismo, que Deus era o centro de tudo, e o senhor feudal era o representante de Deus, logo as pessoas iam fazer tudo que o seu feudal gostaria que elas fizessem. Então, esse lance de teocentrismo, isso é uma prática, isso é um conceito da Idade Média. Os humanistas da Idade Moderna, eles traziam outro tipo de conceito, que era o chamado antropocentrismo.
teocentrismo, ou seja, o homem como centro do universo, o homem como detentor das suas vontades, o homem como detentor das suas ações. Isso aí é o antropocentrismo. É mais ou menos assim. Eu vou trazer uma ideia para vocês, duas frases do cotidiano nosso, para a gente didaticamente separar o antropocentrismo do teocentrismo. Como, por exemplo, essa frase aqui: eu estou com uma grande dificuldade, mas Deus vai dar um jeito. Isso aí é uma frase teocêntrica, ou seja, eu estou com a dificuldade, eu tenho um problema, mas não vou fazer nada, eu vou esperar Deus dar um jeito. Isso aí não é assim que a coisa funciona. O mais correto, segundo os humanistas, né, a partir do pensamento antropocentrista, seria o seguinte: eu estou com a dificuldade, mas Deus vai dar um jeito, mas para Deus dar um jeito eu também tenho que me mexer. Ou seja, Deus em nenhum momento saiu da história, apenas o homem passou a trabalhar com Deus na construção da sua vida. Ou seja, os humanistas, eles em nenhum momento abandonaram Deus e nem abandonaram os valores cristãos. Eles fizeram uma modificação dos valores cristãos. É interessante que vocês aprendam isso. A diferença de Deus na Idade Média, que era uma ideia de Deus baseada no teocentrismo, Deus como centro de tudo e comandante da vida das pessoas, mas a ideia de Deus, volto a repetir, que isso fique bem claro, a ideia de Deus promovida pelos senhores feudais. Tá bom? Os humanistas promoviam uma ideia de Deus diferente, uma ideia de Deus mais atrelada à vida do homem, daí antropocentrismo, ou seja, o homem sendo o centro do universo e detentor das suas vontades e ações, como nas duas frases que eu usei anteriormente. Bom, gente, ainda sobre o debate de ideias entre os humanistas e os medievais, iremos encontrar ainda dois conceitos: o geocentrismo e o heliocentrismo. E sobre isso, vocês terão um vídeo neste momento. Bom, queridos, o vídeo que segue agora é o modelo geocêntrico proposto por Ptolomeu, que é justamente o modelo combatido pelos humanistas. Você nota a Terra no centro e o Sol e os demais astros rodando sobre ela, né, contornando ela. Isso é uma visão da igreja defendida por religiosos, sobretudo em épocas passadas, dizendo-se baseado em passagens bíblicas para explicar isso aí. Mais tarde, a pessoa do Nicolau Copérnico, ele acabou desenvolvendo a teoria heliocêntrica, que é justamente o contrário: o Sol no centro do universo e a Terra e os demais planetas girando em torno deles. E para provar isso, tem o movimento de translação e o movimento de rotação, o que foi comprovado por Galileu Galilei e também por Isaac Newton. Bom, querido, para a gente encerrar essa parte do humanismo, nós vamos trazer a figura de Leonardo da Vinci, que está aqui na página 296, como vocês podem acompanhar aí no livro. Leonardo da Vinci, ele foi muito conhecido pelas suas pinturas, em especial a Última Ceia, tá certo? Que muitas casas ainda têm essa pintura da Última Ceia, como também a pintura da Mona Lisa. Mas Leonardo da Vinci, ele não era só pintor, Leonardo da Vinci também era escritor. Ele escreveu um livro muito interessante, não é um livro, um estudo, chamado Anatomista, ou seja, ele trabalhava muito a questão da anatomia e mais, ele dizia que para entender a anatomia, para entender o corpo humano, era necessário estudar ele a fundo. Leonardo da Vinci, como pintor, ele também dissecava animais e dissecava o corpo humano a título de estudo. Além de escritor, além de pintor, Leonardo da Vinci também foi engenheiro. Ele promovia, ele produzia muitas máquinas como fiar e guindastes. Ou seja, Leonardo da Vinci era um cara muito inteligente, um humanista muito importante, que vocês tinham que conhecer um pouco mais dele. E assim, dialoga muito com a disciplina de artes, essa figura do Leonardo da Vinci. Tá bom? Agora Caladão vai deixar o exercício aí para vocês, das páginas 297 e 298, para vocês fazerem e enviar a foto da atividade realizada pela Sala Google. Tá bom, queridos? Foi muito bom estar com vocês. Até a próxima semana. Beijo do Caladão. Valeu!